Alô, apaixonados pelo futebol catarinense. Eu não sou a Carla Taissa, não sou. Eu me chamo Lauren Berger, mas hoje a apresentação do Manezinho da Bola é comigo. A Carla não pode estar aqui, óbvio, mas pode deixar que eu vou contar tudo o que está acontecendo junto com a nossa equipe de reportagem sensacional no futebol catarinense. Então sejam bem-vindos à 8ª edição do Manezinho da Bola, o seu podcast sobre o nosso querido futebol catarinense. E olha, temos várias coisas acontecendo aí no futebol de Santa Catarina, viu? Temos novos casos de Covid, paralisação do campeonato, perda de ganho de preparo físico, tem muita coisa, muita mesmo. E eu vou contar tudo pra vocês. E antes de começarmos, já aproveita e vai lá em www.futebolnaveia.com.br. Lá, além do futebol catarinense, você, é claro, vai ficar sabendo sobre futebol do Brasil inteiro e também futebol internacional. Então, tenho certeza que você indo lá vai ser a pessoa mais atualizada do futebol nesse mundo. Então, já aproveita e vai lá, não perde tempo não, viu? www.futebolnaveia.com.br. E começando, nós vamos começar muito bem com o Lucas Stanque. Ele vai contar tudo pra gente o que tá acontecendo com o Avaí. É contigo, Lucas. Olá, ouvinte do Manezinho da Bola. Durante a semana que passou, foram divulgadas as novas datas para as disputas dos duelos de volta das quartas de final do Catarinense. E o Avaí voltará a atuar em seu estádio, a Sacada, no dia 29 de julho, uma quarta, às 9h30 da noite, diante da Chapecoense. Os comandados de Rodrigo Santana precisam reverter o placar, já que o Leão da Ilha foi derrotado na ilha em Chapecó por 2-0. Além disso, ainda nessa semana, o Avaí se manifestou a favor da MP que altera as regras de direito de transmissão no Brasil. Os argumentos das equipes são muitos, mas entre eles estão o fim dos apagões, que é quando os jogos não são transmitidos por nenhum canal ou mídia, e o empoderamento de clubes, que teriam mais poder de barganha, pois o direito de jogos em casa seria exclusivamente dele. Dos 20 times que disputam a Série B, apenas a Ponte Preta não quis se incluir nessa carta. Com informações sobre a nova data para os jogos de volta das quartas de final do estadual, além do manifesto do Avaí a favor da MP dos direitos de transmissão, eu sou o Lucas Stanque para o podcast Manezinho da Bola. Muito obrigada, Lucas. E aí, então, temos o Avaí, que está movimentado com a questão da MP dos direitos de transmissão, uma briga que surgiu nas últimas semanas com os clubes cariocas em relação à transmissão da semifinal e final do Campeonato Carioca. E aí os times, eles rescindiram o contrato com a emissora, a Rede Globo, e com isso então se viram obrigados a pensar em novas alternativas para transmitir. Então foi transmitido no SBT, por exemplo, e também transmissão ao vivo no YouTube. Mas daí já entra então a briga sobre os direitos de transmissão. E outra briga também que estamos tendo na última semana é sobre o Campeonato Catarinense. Recentemente ele foi cancelado, foi paralisado novamente, né? Por conta de casos, a reincidência de muitos casos positivos de Covid com jogadores de clubes de Santa Catarina. E com isso, então, os times vão voltar já na próxima quarta-feira, dia 29, o Avaí enfrenta a Chapecoense às 21h30 lá no estádio da Ressacada. Então já marquem aí na agenda que vamos ter aí mais os jogos de volta das quartas de final do Catarinense. E agora, falando nela, nossa querida Chapecoense, vamos falar sobre ela. E quem traz as notícias pra gente é o Alessio Torquato. É contigo! Fala galera do Futebol na Veia, estou aqui mais uma semana para trazer as notícias da Chapecoense. A Chape, que tem 26 casos de Covid-19,
São 6 pessoas a mais em relação ao último comunicado dado pelo clube. O clube sofre com a pandemia e muitos casos em sua equipe. Um dos que foram testados positivos foi o atacante Roberto, que recebeu alta após a internação e não sente sintomas há 3 dias, segundo o comunicado. E também por conta da pandemia, a Chape reduz 25% da jornada de trabalho no administrativo. O clube adota medidas para reduzir impactos financeiros durante a pandemia. E também o jogo de volta das quartas de finais do Campeonato Catarinense foi decidida a data. A Chape visitará o Avaí no dia 29 de julho e o Verdão pode até perder, que avançará para a semifinal desde que o placar seja de 1 gol de diferença. E também temos notícias positivas no Verdão do Oeste. O Meia Lima, de 21 anos, que foi formado na base verde-branca, renovou seu contrato até maio de 2023. Enquanto uma das joias da base, Vitor Becker, assinou seu primeiro contrato profissional, que vai até 2022, e a multa para tirar o jovem é de 185 milhões de reais. Bom, eu fico por aqui em mais uma semana do Boletim da Chapecoense. Eu sou Alessio Torquato para o Manezinho da Bola. Muito obrigada, Alessio. E assim como falamos, anteriormente, a Chapecoense é um dos times com mais casos positivos de Covid-19. Ao todo, após aí testes, a Chape alcançou 26 casos positivos e 6 casos a mais do que o clube havia divulgado anteriormente. Isso então coloca em xeque sobre a volta ou a continuação da paralisação do campeonato, É um momento muito complicado, é um momento conturbado, mas aí a gente para pensar o que deve ser melhor, É óbvio que tem times como nos estaduais que não tem tanta notoriedade como os times de Série A ou até de Série B, mas também e podem acontecer falências ou rescisão de contrato, enfim, muitas coisas podem acontecer, com essa crise financeira que os clubes estão vivendo, mas também a gente se trata de vidas, vidas de jogadores, vidas de integrantes de comissão técnica, então isso já deixa muita dúvida sobre quais são os próximos passos que devem ser dados. Até então, a federação optou pela volta e, como dissemos anteriormente, o retorno está confirmado para quarta-feira, dia 29 às 21h30, com o jogo de Chapecoense e Avaí lá no estádio da Ressacada. Então, até então, temos aí o retorno com o jogo entre Avaí e Chapecoense. E agora vamos falar com o Criciúma, e quem traz as novidades pra gente é o Sidmar França, que vai trazer então tudo o que tá acontecendo na última semana com o nosso querido e amado Criciúma. Olá, amigos do Futebol na Veia, eu sou o Sidmar França e trago agora as informações do Criciúma Esporte Clube aqui no Manezinho da Bola. Criciúma e as últimas notícias da semana. Com a nova paralisação, o preparador físico do Criciúma aponta perda e ganho ao elenco. Após realizar somente o jogo de ida das quartas de final, o preparador do Criciúma aponta ganho e perda no time do Criciúma. Com um período longo sem jogos devido ao coronavírus, o elenco vai se dedicar apenas aos treinos e o preparador físico, William Haupt, acredita que o período será de perda e ganho. Destacado, Haupt reconheceu que o período inicial de 3 semanas antes do empate por 0-0 diante do Marcílio Dias deu ao resultado esperado e acredita que mais os 14 dias de suspensão do catarinense serão fundamentais para complementar o trabalho visando a sequência da temporada, uma vez que o Criciúma ainda terá pela frente a Série C do Brasileirão. E no momento, lembrando a você, torcedor, dia 28 de julho, jogo de volta das quartas de final do Catarinense contra a equipe do Marcílio Dias no estádio Hercílio Luz, em Itajaí, às 18h30 no horário de Brasília. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Eu sou o Sidmar França, trago as últimas informações do Criciúma Esporte Clube aqui no Manezinho da Bola. Muito obrigada, Sidmar. E aí, então,
no Criciúma temos um problema que já foi também colocado em discussão com a volta do futebol, né? Como que os jogadores vão estar preparados fisicamente. Com essa, principalmente o campeonato catarinense, com a paralisação, a volta, a paralisação de novo, e um jogo somente disputado, que foi o jogo de ida das quartas de final, temos aí um grande problema. Porque com esse tempo parado, sem treinos, ou treinos até virtuais, acontece que muitos jogadores podem aí, então apresentar lesões, como a gente já viu no futebol europeu, por exemplo, no retorno do futebol. E aí, então, o Criciúma, até então, pelo que foi falado pelo preparador técnico e físico da equipe, afirma que a equipe vai se dedicar, então, ao preparo técnico para voltar aí bem e não ter perdas, né? Porque é um momento muito delicado, delicada a decisão de retornar. Então, além, né, dos cuidados sanitários, então aí temos que cuidar também dos atletas para que não hajam então grandes perdas, grandes lesões, aí o afastamento de peças fundamentais, peças chaves para as equipes. Então é isso sobre o Criciúma, e agora é a vez de irmos falar com o Murilo Benevides, que traz tudo sobre o Joinville. Como que anda aí a situação do Joinville, Murilo? Olá, amigos do Manezinho da Bola, estamos de volta novamente para trazer as principais informações da semana do Joinville, e já vamos começar porque essa semana, terça-feira, dia 14, teve a reunião dos dirigentes da Federação Catarinense de Futebol com os clubes e a Vigilância de Saúde do Estado. Essa reunião definiu alguns pontos importantes para a sequência do Campeonato Catarinense 2020. Bom, visando melhorar o processo e garantir cada vez mais segurança, o grupo determinou que todos os clubes tenham que fazer novos testes PCR em seus profissionais antes dos jogos daqui para frente. Como foi mantido a portaria da Secretaria do Estado de Saúde, divulgada no último sábado, e posteriormente, no novo decreto do governador, a próxima rodada estadual só acontecerá 14 dias após sua publicação. Até lá, os clubes retornam os treinamentos, mantendo as condutas rígidas de controle dentro dos CTs. Bom, vamos mudar um pouco de assunto, continuar falando de futebol, continuar falando dos jogos, porque a CBF publicou nessa segunda-feira, dia 13, as novas datas do Campeonato Brasileiro Série D. O Joinville tem a sua estreia marcada para o dia 19 ou 20 de setembro contra o Novo Horizontino de São Paulo, na Arena. A competição, no entanto, inicia no dia 6, com fase preliminar. Bom, essas foram as principais informações da semana com o Joinville Esporte Clube. Eu sou Murilo Benevides e mais um Manezinho da Bola, o futebol na veia. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada, Murilo. E aí, a semana pro Joinville foi bastante agitada, né? Falando do Campeonato Catarinense, uma coisa que eu não tinha falado antes do Criciúma, já temos, né, o jogo de retorno, que é entre Criciúma e Marcílio Dias. Dessa vez acontece no dia 28, terça-feira, no Gigantão das Avenidas, às 18h30, pelo horário de Brasília. Voltando para o Joinville, ele encara então o Brusque na quarta-feira, dia 29, no estádio Augusto Bauer, às 19 horas, pelo horário de Brasília. Então aí, com foco total nas quartas de final, então, do Campeonato Catarinense, mas também já de olho na preparação para a Série D, porque retorna então no dia 19 ou 20, em um jogo aí que promete. Esperamos que a situação até lá já esteja melhor, com certeza, é o que todo mundo quer, que essa pandemia acabe logo para podermos um pouco, quem sabe, voltarmos à rotina que tínhamos antes, é óbvio, né? Então aí o time também, né, como o Murilo falou, e é uma coisa muito importante de destacar, participou da reunião com a Federação Catarinense sobre os protocolos para
participar, né, para o retorno acontecer do Catarinense. E aí um ponto muito importante que até então não tínhamos falado é sobre então os testes para as testagens antes dos jogos, algo também muito importante, mas também temos que ter em mente que precisamos dos testes quase que diariamente, né, por conta dos treinamentos. Então é uma outra coisa aí que temos que colocar em pauta. E agora, para encerrar, por último, mas é óbvio que não menos importante, vamos falar sobre o Figueirense, e quem traz as novidades pra gente é o Fábio Pires. É contigo, menino! Fala galera que tá ligada aí no Futebol na Veia, eu sou o Fábio Pires e estou de volta para informar vocês, torcedores do Furacão, os principais acontecimentos da semana. O Figueirense informou na manhã de segunda-feira mais 2 casos positivos de Covid-19 no elenco e chegou a 13 o número de atletas com a doença. Os nomes dos infectados não foram revelados pelo clube, que afastou os jogadores para cumprir quarentena em casa. O primeiro caso confirmado no elenco foi o volante Patrick, que já está recuperado e foi integrado ao elenco em preparação para a retomada do Campeonato Catarinense. A ausência no jogo de ida das quartas de final diante do Juventus, ele fica à disposição do técnico Márcio Coelho para o confronto de volta, marcado para o dia 28 de julho, no Orlando Scarpelli. E em função da pandemia, o Furacão suspendeu os treinos presenciais. Sem data para o retorno, o clube aderiu ao treinamento virtual com os jogadores. O trabalho teve como foco força muscular e foi orientado pelo preparador físico Betinho Cabral, o auxiliar Rodrigues e o fisiologista Almir Schmidt. E o Figueirense anunciou seu terceiro reforço para a temporada. É o lateral direito Lucas Carvalho. Aos 24 anos, ele estava no São Luís, no Rio Grande do Sul, onde disputou o Campeonato Gaúcho até a paralisação em razão da pandemia de Covid-19. O contrato dele é válido por 1 ano. Natural do Rio de Janeiro, o lateral direito é formado pelo carioca Sampaio Correia, mas ainda tem passagens pela base do Fluminense. Lucas Carvalho também atuou por Democrata de Governador Valadares e Tupi, ambos de Minas Gerais, e tem passagem também pelo Veranópolis e pelo Cruzeiro, outros 2 clubes do Rio Grande do Sul. Em 2019, ele defendeu o Sagara Mihara, do Japão. Recentemente, o Figueirense anunciou Gabriel Lima e Keké para reforçar o ataque do clube. Ambos estão inscritos para a sequência do Catarinense. Já Lucas Carvalho fica à disposição do técnico para a Série B do Brasileiro. No Figueira, ele disputa a posição com o Xará Lucas. E por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto na semana que vem com mais informações do Furacão, aqui no Manezinho da Bola. Até a semana que vem. Muito obrigada, Fábio. E aí, outro time que também teve aí uma semana muito movimentada. E falando do futebol catarinense e o campeonato, o Figueirense também entra em campo na terça-feira, dia 28. Ele enfrenta a Juventus no Orlando Scarpelli às 20 horas, no dia 28, como já falamos. E aí, mais um time que acabou optando pelos treinamentos virtuais, tudo online. E o foco, já como falamos, né, para evitar cada vez mais o número de lesões quando os jogos acontecem. Tivemos então aí um treino focado na força muscular. E aí, para o confronto já contra a Juventus, Patrick, que foi um caso que testou positivo recentemente, já está testando negativo, já está curado. Então volta para o confronto da volta. Fez falta sim no jogo de ida, mas quem sabe pode ajudar aí o time no retorno. Vale lembrar que o Figueirense venceu por 2-1, então já está com um pezinho na semifinal. E por fim, mas óbvio que não é menos importante, temos a contratação de Lucas Carvalho, o terceiro reforço do Figueira para a temporada. Ele chega então para disputar a Série B e ele chega do São Luís, aqui do Rio Grande do Sul. Então, desejamos uma boa passagem, um bom desempenho aí no Figueira e que consiga obter bons resultados.
E a gente vai se despedindo por aqui, pessoal. Já tá chegando o final do Manezinho da Bola, que chega em sua 8ª edição. Isso mesmo, estamos na 8ª edição. Semana que vem, um pouquinho antes, temos encontro marcado de novo. Já aproveita e vai lá em www.futebolnaver.com.br. Lá você confere prognósticos, pós-jogo, pós-rodada, e tem de todos os estaduais: paulista, carioca. Carioca já acabou, mas tem gaúcho, tem catarinense, tem Paraná. Olha, tem tudo lá, então vai lá, não perde tempo. www.futebolnaveia.com.br. Estamos no Instagram, @futebolnaveia.br, no Twitter, @FNVBR. Conteúdos exclusivos, temos várias lives rolando lá no nosso Instagram, então não perde tempo e vai lá conferir porque tá bem legal. Então, a gente se despede por aqui. Semana que vem temos outro encontro marcado. E lembrando, segue a gente se está ouvindo aí pelo Spotify ou pelo Anchor. Ou também já se inscreve no nosso canal do YouTube, já ativa o sininho, já dá o joinha, já comenta aí o que você acha do retorno do futebol catarinense. Se deveríamos esperar mais um pouco, se é um momento bom para retornar. Deixa aí todas as suas considerações, que é muito importante pra gente. E agora sim, a gente se despede, se encontra semana que vem aqui no Futebol na Veia, no Spotify, Anchor ou YouTube, você que escolhe, mas não perde a próxima edição, viu? Tchau, tchau!